Eu fui a pessoa mais escassa que eu já conheci na minha vida, meu Deus! Eu fui essa pessoa e eu não entendia o que é que acontecia para que mesmo que o dinheiro entrasse, o dinheiro viesse parar nas minhas mãos, ele saísse com a velocidade ainda maior do que a velocidade que ele chegou. Se você está passando por algo parecido, fica até aqui, porque eu vou te mostrar como é que as suas crenças e os seus hábitos fazem com que a sua prosperidade não chegue nunca. Ela parece chegar, mas não chega. Você vai entender bem direitinho por quê. Bom, eu sou Mônica Aires, eu sou consultora e terapeuta radiestésica e hoje eu ajudo pessoas a terem clareza e direção para o caos que elas vivem, seja na saúde, nos relacionamentos ou na vida financeira também, né? Vou te contar agora como é que isso está se estabelecendo na sua vida, se estabeleceu na minha e como é que a gente sai desse ciclo de escassez para um ciclo de prosperidade. Bom, como eu sempre conto aqui, eu vim de uma família extremamente escassa, eu nem gosto de ficar repetindo isso, mas é fundamental para que as pessoas entendam que tem saída e tem solução. E eu não usei nenhuma fórmula pronta de internet, não foi um caminho fácil, né? Não é uma receita de bolo. Como é que as suas crenças hoje, os seus hábitos estão afastando a prosperidade? Então você entra nas redes sociais, você vê lá algumas dicas de como prosperar, de como fazer dinheiro, de como colocar um dinheiro ali na poupança para render, né? De como gastar menos, de como economizar. E aí você até vê a sua receita subindo um pouquinho, a sua reserva financeira subindo, mas prosperidade não tem a ver com quanto dinheiro a gente tem no bolso. Prosperidade não tem a ver com riqueza material. Prosperidade é você ter tudo aquilo que você quer, que você sonha viver, que você precisa. Então, prosperidade ela vai além do dinheiro, entende? Você ser próspero é você viver experiências, é nada te faltar. Tudo aquilo que você quer e você precisa vem facilmente, flui com facilidade para sua vida. Isso é ser próspero. E quantas pessoas você conhece? Depende do seu círculo social, né? Mas quantas pessoas você conhece, pessoalmente ou não, que tem um carrão do ano, tem uma casa bonita, né? Vive cheia de ouro, toda chique, toda bem arrumada, mas vive no vermelho. Quando você chama para fazer alguma coisa específica, não tem dinheiro, não tem condições. Tá sempre devendo, tá sempre apertada, sempre em dificuldade. Na casa da pessoa, que é o ambiente onde deveria brotar prosperidade, coisas quebradas, bagunça, caos. Você conversa com essa pessoa, ela tá sempre angustiada, ela tá sempre sem saber o que fazer, sempre perdida, toma remédio para ansiedade. Isso não é prosperidade, tá? A prosperidade é você ter paz, é você ter tranquilidade, é o dinheiro fluir de uma maneira natural para sua vida, sem muito esforço. Quando eu digo esforço, eu não estou falando de trabalho braçal, né? Eu não estou falando de trabalhar pouco, de não trabalhar ou de ganhar dinheiro fácil, não. Eu estou falando em construir uma riqueza material de maneira leve, de maneira fluida. Trabalhar com entusiasmo, com leveza, para que você possa. O dinheiro, ele é uma moeda de troca, né? Então, para que você possa oferecer a energia, a utilidade à vida das pessoas e receber na mesma moeda. Se sentir valorizada, se sentir útil, né? Sentir que o seu trabalho agrega na vida de alguém. E pode ser qualquer tipo de trabalho. Pode ser um trabalho intelectual, um trabalho artesanal, um trabalho que as pessoas enxergam valor e por isso elas lhe pagam de bom grado. Isso é prosperidade. E tem muitos hábitos nas nossas vidas que não são hábitos financeiros, mas que drenam a nossa prosperidade e a gente não percebe. Então, vamos pensar aqui comigo. Hábitos rotineiros que fazem com que a gente vibre numa escala de energia inferior. Escalas de energia inferior são escalas que drenam a prosperidade, que drenam o bem-estar, que drenam a alta vibração. Prosperidade por si só, quando a gente pensa em algo iluminado,
né? Algo elevado. E é porque nos faz viver muitas experiências positivas, muitas experiências de bem-estar, de expansão emocional, expansão de consciência, né? Então é um estado de espírito de alta vibração. E quando a gente está vibrando numa escala inferior, a gente não consegue equalizar com essa escala, entende? Então vamos ver os hábitos da nossa rotina, que você pode não estar percebendo, né? Comportamentos. Bagunça. A bagunça no ambiente externo da sua casa, ela reflete a bagunça interna. Então é uma pessoa que não tem clareza do que ela pensa, do que ela sente. Uma pessoa que não controla os sentimentos, não controla os pensamentos, é uma pessoa bagunceira. É uma pessoa que tem o caos nos móveis, nas roupas, nos acessórios. É uma pessoa que acumula muitas coisas que nem sabe direito o que tem, coisas que não precisa, né? Louça suja na pia. Ai, mas eu tenho TDAH, hoje é muito comum, né? Eu tenho TDAH. Então tenha menos passos na sua rotina, tenha menos coisas dentro de casa, desapegue mais, né? Tenha talvez pessoas para te ajudar, delegue algumas funções. Viva de uma maneira mais simples para otimizar o seu dia. Não importa se seu cérebro funciona através de um espectro autista, ou através do TDAH, ou através de alguma crise de ansiedade, a bagunça externa, ou melhor, a organização externa, ela vai te ajudar a se organizar internamente. Então esse é um grande hábito. Outro hábito que a gente acaba cultuando sem perceber e que drena a nossa prosperidade é a fofoca. Então, quando você está em ambientes que favorecem a fofoca, que você acaba se conectando com pessoas para falar de outras pessoas, né? Ou para, ao invés de contribuir para o problema de alguém, você vai colocar lenha na fogueira do problema de alguém. Então, são hábitos que deixam a sua vibração mais baixa, fazem você vibrar no orgulho, fazem você vibrar no apego, faz você vibrar em sentimentos inferiores que vão te afastar cada vez mais da prosperidade. Então, evite bagunças externas para você se ajudar a se organizar internamente. Evite fofocas para você se alimentar de bons hábitos. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença grande na sua prosperidade. Outro hábito que você pode ter e que vai favorecer a você cultuar essas vibrações mais altas é você não se apegar ao passado e aos sentimentos ruins. Então, aquilo que você já viveu, que você fica remoendo, as pessoas que já passaram pela sua vida, que você fica pensando nelas com frequência, aquelas situações que foram desagradáveis, mas que você fica sempre usando como exemplo para você falar em todos os momentos da sua vida e justificar o que você é hoje de uma maneira negativa. Ah, eu sou assim porque no passado aconteceu isso. Ah, eu sou assim porque eu sou. Não. O que você é hoje é uma decisão sua. Se você está mantendo aquilo que você viveu, remoendo aquilo que passou, é uma decisão sua. Isso é vitimismo. Então, se manter como vítima, como aquela que sofreu uma agressão, aquela que passou por uma situação ruim, por isso é assim, também faz com que você não alcance novas realidades, novos patamares, faz com que você se mantenha na vida que você tem hoje, que, se você está aqui até agora, é uma vida que você quer mudar. Então, se você vive num ambiente caótico, num ambiente de vibrações baixas e de dívidas, e você está feliz com isso, você quer continuar assim, tudo bem, siga em frente. Mas se você chegou até aqui esse vídeo, você está assistindo até agora, devo entender que você quer mudar. Então, o hábito de se manter vitimista, olhando para o passado e usando ele para justificar os resultados que você tem hoje, não vai te levar para um ambiente de prosperidade. O dinheiro vai entrar, mas ele não vai ficar. Ele vai sair numa velocidade absurda. Então, se manter organizado, se manter afastado de ambientes de fofoca e se manter num estado de autorresponsabilidade ao invés do vitimismo, já te coloca aqui, ó, muito mais próximo das vibrações da prosperidade.
Tá duvidando? Vamos observar como é que tá sendo na sua realidade? Hoje eu queria te fazer um convite especial, um convite de análise. Eu adoro fazer esses exercícios. Você pode pegar um papel, né? Separar aí 10 minutinhos do seu dia para você fazer essa reflexão comigo. Vamos observar qual a realidade próspera que você gostaria de viver. Você não precisa contar e mostrar isso para ninguém, você precisa levar isso para o seu coração, né? E dizer com muita coragem para você aquilo que você realmente quer viver. Não importa se parece absurdo, não importa se você hoje não tem condições de alcançar. E eu não tô falando de bens materiais, tô falando de experiências, tá? Experiências que você gostaria de viver, que te tornaria próspera e você não vive hoje. Então, para mim, por exemplo, sempre foi não ter dívidas, comprar tudo o que eu realmente quiser e precisar, sem precisar olhar para o extrato bancário. Sempre quis. Isso não queria dizer, isso nunca significou que eu ia entrar num shopping, por exemplo, e ia sair comprando tudo, todas as roupas que eu achar bonita, não. Mas que quando eu achasse uma roupa bonita, eu poderia comprar. Se eu entendesse que eu precisava daquilo, eu poderia comprar, não precisava ficar esperando o cartão virar, juntar um dinheiro. Ai, traz esse cliente para mim, meu Deus, porque esse cliente vai fazer eu comprar, pagar aquela conta. Não, eu queria ter paz, tranquilidade financeira. Esse sempre foi o meu sinônimo de prosperidade. Morar num bairro seguro, um bairro tranquilo, viajar quando eu quisesse viajar, ficar no hotel que eu quisesse ficar e não no hotel que eu pudesse pagar. Esse sempre foi o meu sinônimo de prosperidade. Qual é o seu? Qual é o seu? Pra mim nunca foi morar numa casa de alto padrão, num bairro chique. Pra mim não foi. Mas se pra você é, ok. Saiba que ter o seu sinônimo de prosperidade, onde você tem tudo aquilo que você quer, que você precisa, as experiências que você gostaria de viver, requer uma vibração alta, tá? E aí você pode pensar assim, ah, mas e aquelas pessoas, aqueles políticos, aqueles artistas que são péssimas pessoas, mas que têm dinheiro, têm carro. Eles têm dinheiro, têm carro. Eles têm riqueza material, mas eles não são prósperos. São pessoas que vivem doentes, ansiosas, depressivas, cercados de pessoas que não contribuem para a felicidade, eles não são felizes. Prosperidade tá assim, ó, com a felicidade. Com bem-estar, com a alegria interna, a chama da vida. E é por isso que eu digo que ser rico e ser próspero não é a mesma coisa. Estamos falando aqui de prosperidade, tá? Então faz esse exercício, escreve aquilo ali que seria a sua prosperidade, seu ambiente ideal e vê os hábitos que você tem hoje, os que eu citei e os que eu não citei também, tá? Coloca ali seus hábitos principais com muita honestidade, tá? Não diz pra mim, ah, eu não faço fofoca, ah, eu não sou vitimista. Não, isso não precisa dizer pra ninguém, só admitir, tá? Que se você tá vivendo uma vida escassa, onde o dinheiro entra e sai, ou ele entra, ou ele nem entra, né? Uma vida escassa, uma vida de bagunça, uma vida onde as coisas quebram na sua casa e você não tem de onde tirar, um emprego péssimo, onde você ganha mal, onde você não é bem tratada. Se você está vivendo essa realidade, tem muitas coisas dentro de você que precisam ser consertadas. Não se vitimize. Olhe para dentro de você. Você tem sim coisas que precisam ser reorganizadas. Eu passei por isso e ainda passo e vou passar o resto da minha vida. É um processo constante, tá? Todos nós passamos por isso. Você não é melhor nem pior por estar nessa situação. Você só precisa reconhecer que tem algo que precisa ser reorganizado, atualizado, para que você possa viver a sua prosperidade. E você vai viver se você fizer esse exercício. Então hoje vamos imaginar a nossa realidade, a nossa prosperidade, vamos escrever os hábitos que nós temos hoje que precisam de mudança. Você não precisa mudar imediatamente, você precisa reconhecer e desejar mudar, tomar a decisão. E aí, pouco a pouco, você vai fazendo essa transição. Você vai perceber que algumas coisas vão ser mais fáceis, outras você só vai perceber daqui a um tempo. Você precisa primeiro se abrir para a possibilidade, começar a mudar a sua realidade para enxergar outras coisas que estão dentro de você que você não é capaz de enxergar hoje. Tudo bem?
É assim que funciona comigo, ainda é assim, tá? Coisas que a gente acha que já tá resolvido e não tá. É um processo eterno. E que bom que é assim, né? Então vamos fazer esse exercício comigo. Vamos observar o que que você pode mudar hoje dentro desses 3 pilares que eu falei. Organização, bagunça, coisas quebradas, excesso, acúmulo, né? Organização. Ambientes tóxicos, fofoca, disse-me-disse, calúnia. Esses ambientes não fazem parte de uma pessoa próspera, tá? E o vitimismo, apego ao que passou, o dedo apontado, a culpa no outro, coitada de mim. Isso não existe. A autorresponsabilidade é fundamental para construir uma vida próspera. Existem outros exercícios que a gente vai fazendo, outras coisas que a gente vai tirando o véu, que a gente vai trabalhando, mas esses 3 já são fundamentais para te trazer clareza para os caminhos que levam a uma vida diferente, a uma vida próspera, uma vida onde você consegue ter, conquistar e viver aquilo que você sempre quis. Se você topa fazer esse exercício comigo, já pega o papel, me conta aqui nos comentários. Me segue aqui nesse canal para ter acesso a conteúdos como esse, sobre saúde integrativa, sobre mentalidade, sobre manifestação da realidade que a gente quer viver. E se você quiser uma ajudinha a mais, você pode me encontrar através do contato que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que o meu método pode te ajudar a organizar o seu caos, né, e te tirar desse lugar onde você não sabe o que fazer, a sua realidade dos sonhos. Te espero.